A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estaremos compartilhando a palavra de Deus, estaremos lendo novamente o texto, Marcos 4, só que na nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem da Bíblia mais contemporânea, onde está escrito, Marcos 4, verso 35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do mar. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele e outros barcos o acompanhavam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer e o Senhor não se importa com isso. Meus amados, o tema da mensagem de hoje é lições da tempestade. É interessante que nós temos a plena convicção que Deus é bom, mas em algumas circunstâncias nós não conseguimos vislumbrar a bondade de Deus em função desta tempestade da vida. Eu gostaria de contar uma breve história que retrata o que nós queremos passar nessa noite. A Bíblia conta a história de um rei, e esse rei ele tinha um súdito, e o súdito sempre lembrava o rei, dizendo, majestade, Deus é bom. Um dia esse rei saiu à caça, e foi caçar ao lado desse súdito, mas uma fera avançou sobre o rei, e o rei perdeu um dos dedos da mão, e o súdito, naquele momento, declarou, majestade, Deus é bom. O rei, achando que ele estava zombando daquele acidente, então mandou prender aquele súdito. E mesmo na prisão, o súdito disse ao rei, majestade, lembre-se sempre, Deus é bom. O rei teve a oportunidade de fazer uma outra caçada, e desta vez ele foi apanhado por uma tribo de índios antropófagos. E ele estava prestes a ser sacrificado ao Deus daquele índio, quando o chefe da tribo observou que lhe faltava um dedo na mão. E aquele chefe resolveu soltar o rei, porque não iria oferecer um sacrifício defeituoso ao seu Deus. O rei, mais depressa, voltou para o palácio, foi ao encontro do seu súdito, lá na cadeia, disse, verdadeiramente o teu Deus é bom. Eu só não entendo porque ele permitiu que eu lhe causasse tamanha injustiça, lhe prendendo por causa disso. E então o súdito olhou para o rei e disse, majestade, se o senhor não tivesse me prendido, eu certamente estaria sendo sacrificado a esta hora. Por isso, lembre-se sempre, Deus é bom. Meus amados, em teoria, nós compreendemos perfeitamente isso. A Bíblia declara que Jesus tinha passado o dia inteiro com os discípulos, ensinando, pregando as coisas concernentes ao reino. Ele ensinava, já não tinha liberdade de ensinar no templo, como nós também estamos perdendo essa liberdade devido às circunstâncias em nossa volta. Então Jesus passou a ensinar os discípulos à beira da praia do mar da Galileia. E então à tardinha ele pede aos discípulos que entrem num barco e atravessem para o outro lado do mar, uma região chamada Gadara. E o discípulo obedece e eles entram no barco para atravessar então o mar e na viagem Jesus adormece. Só que no meio do mar eles são apanhados por uma impetuosa tempestade. E o discípulo entra em pânico, acordando o mestre, e Jesus então se ergue, se põe de pé, e Jesus então repreende o vento, repreende o mar, e repreende os discípulos, que amedrontados diante daquele milagre, eles olham, ficam maravilhados com a pessoa de Jesus. Meus amados, nós precisamos compreender que as tempestades da vida, elas não apagam a bondade de Deus. Elas podem nos apanhar de surpresa, mas não anulam a bondade de Deus. Por isso nós precisamos aprender algumas lições com essa experiência. A primeira lição está em Marcos capítulo 4, verso 37, quando o evangelista Marcos ele começa dizendo, de repente, começou a soprar um vento muito forte. A primeira lição é que as tempestades da vida nos surpreendem. Elas vêm inesperadamente. Meus amados, há um comentarista da Bíblia chamado William Barclay, que ele declara que as águas do mar da Galileia são águas doces. O mar da Galileia ele tem um comprimento de 22 quilômetros
de comprimento e 14 quilômetros de largura, e é cercado por montanhas, formando uma imensa bacia. O monte mais alto, o Monte Hermon, medindo 2.700 metros de altura, quando as suas geleiras estão no pico. Então, os ventos gelados, os ventos frios, descem com ímpeto sobre as águas do mar, formando grande tempestade, pegando muitos pescadores de surpresa. E é interessante observarmos nesse texto que a tempestade da vida, elas nos apanham de surpresa, elas vêm de uma forma sem nos avisar, elas não mandam telegrama, elas simplesmente chegam na nossa vida, abalando a nossa estrutura. Muitas vezes a tempestade é um acidente, muitas vezes a tempestade é uma enfermidade, é uma crise no casamento, é uma crise econômica ou uma pandemia, quando ninguém esperava. Nós fizemos planos, mas todos os nossos planos foram frustrados. Só os planos de Deus que não são frustrados jamais. E é interessante porque os discípulos, eles tinham passado a manhã ouvindo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas eles não foram isentos de passar pela tempestade. Assim como eu e você, não somos isentos de passar pela tempestade. A tempestade, ela faz parte do crescimento, da experiência cristã com Deus. Por isso, uma outra lição que nós podemos aprender aqui é que as tempestades da vida sempre apresentam um perigo real. Nós não ignoramos os perigos, nós não ignoramos a situação real em que vivemos. A Bíblia declara em Marcos 3:24, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. É interessante que cada um dos evangelistas vai relatar esse acontecimento de uma forma bem peculiar. Por exemplo, o evangelista Mateus 24, verso 7, ele usa um termo, seismos, uma palavra grega para se referir à tempestade, que se refere a terremotos, que se refere a maremoto, que se refere a abalo sísmico. O evangelista Marcos, ele relata da seguinte forma: as ondas arremessavam contra o barco. E Lucas, ele é mais contundente. Em Lucas 8:23, ele declara: todos eles estavam em perigo. Era um perigo real, era um perigo iminente. C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte, que a nossa fé ela só é provada diante de uma situação real. Os discípulos estavam vivendo uma situação real naquele momento. Eles estavam sendo provados. Eles primeiro aprenderam a teoria e agora estavam sendo provados na prática. Alguém certa vez comparou a vida com uma escola, só que a prova vem primeiro e a lição é aprendida depois. E naquele momento Jesus precisava ensinar uma lição muito importante para os discípulos. Até quando ele está calado, até quando ele está dormindo em meio à tempestade, é uma lição para nós. Porque somente quem realmente confia em Deus, na providência divina, consegue repousar. O salmista, no Salmo 4, verso 8, declara: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes viver em segurança. Meus amados, diante dessa provação, os discípulos tinham que mostrar fé e confiança em Deus. Mas eles demonstraram uma fé imatura, insegura. E quando o medo aparece, a fé desaparece. Infelizmente. Uma outra lição que nós podemos tirar da tempestade: a tempestade da vida nos levam sempre a questionar. As tempestades da vida sempre nos levam a questionar. Em Marcos 4:38 está escrito: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, desesperados, o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, tu não te importas, tu não te preocupas, porque estamos morrendo? Infelizmente, essa pergunta ela é mais uma crítica do que um pedido de socorro. Porque nós, quando estamos em situação de desespero, é muito mais fácil reclamarmos do que confiarmos em Deus. É bem provável que algum ateu aí já tenha postado algum vídeo ou questionado, se auto-questionar: onde está o Deus dos cristãos? Diante dessa pandemia, diante de tantas fatalidades, onde é que está esse Deus? Eu acho interessante um questionamento de Eliú, amigo de Jó. Em Jó 35, verso 10, ele fala o seguinte: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que me inspira canções de louvores durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra? Onde está Deus? Jó 35, verso 10. Ninguém busca por Deus
ou pergunta por Deus no momento de bonança, no momento de graça, mas no momento de desgraça. Deus fez tudo perfeito. Ele fez as águas do rio limpas, Ele fez o ar puro, Ele fez os animais, a floresta, tudo de uma forma perfeita. Eclesiastes capítulo 3, tudo Ele fez no seu devido tempo. Mas o homem vem poluindo as águas, o homem vem poluindo o ar, o homem vem provocando o efeito estufa que tem derretido as camadas de gelo. E aí então quando vem os maremotos, então quando vem então as enchentes, as pestes, as pandemias, a fome, a praga, o homem pergunta: onde está Deus? Deus está exatamente onde o homem deixou, do lado de fora da sua vida. Nós somos responsáveis de tudo que está acontecendo na nossa vida e no mundo. E Deus nos pedirá conta destas coisas. Nós precisamos compreender que a pergunta que foi feita aqui, nós vamos encontrar no texto mais outras perguntas que nos levam a refletir. A segunda pergunta é feita por Jesus: por que sois assim tão tímidos? Por que é que não tendes fé? E a expressão que ele utiliza é medo de um covarde, de alguém que se acovarda, de alguém que foge. Ainda não tendes fé. Nós precisamos crescer. E a única forma de crescermos espiritualmente é através do exercício da fé. E a única forma de crescermos é confiando em Deus. É colocando em Deus a direção da nossa vida. E compreendermos que Deus é bom em toda e qualquer circunstância. Os discípulos precisavam confiar em Deus, primeiro pela promessa que Jesus fez. Jesus mandou que eles entrassem no barco, porque eles iriam atravessar para o outro lado. Ele não disse que seria uma viagem tranquila, mas ele prometeu chegar à margem do outro lado em segurança. Deus nos tem tantas promessas preciosas que podemos confiar numa hora como esta. Os discípulos deviam crer na presença do Mestre ali ao lado deles e declarar como o salmista Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem está no barco com você? Quem está em companhia ao seu lado? Você precisa compreender que o Senhor é aquele que nos prometeu lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, não te deixarei, não te desampararei, jamais te deixarei. Em Mateus 28, a promessa do Senhor: eis que estarei convosco para sempre, até a consumação dos séculos. A promessa de Deus é que Ele não irá nos deixar só. A última pergunta é feita pelos próprios discípulos. Quando Jesus então se ergue, se põe de pé e repreende o vento e o mar, e ele se acalma. A terceira pergunta nesse texto, feita pelos discípulos, é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É interessante que eles tinham uma compreensão de Jesus antes da tempestade. Mas depois eles vão ter uma compreensão muito maior da grandeza de Jesus após a tempestade. Porque eles percebem que eles não estão apenas diante de um profeta, eles não estão apenas diante de um homem, eles estão diante de Deus, eles estão diante do Criador. E é importante compreendermos isso, meus queridos, porque nesse episódio nós vamos ver as duas naturezas de Cristo. Tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Mas como Deus, ele se ergue e repreende, fala com o vento e o mar, e eles lhe obedecem. Jesus, como homem, ele nasce em uma manjedoura, no berço de palha. Mas como Deus, ele é concebido por uma virgem. Jesus, como homem, ele tem fome no deserto por 40 dias. Mas como Deus, ele pega 5 pães, 2 peixinhos e multiplica, capaz de alimentar uma multidão de quase 5.000 homens. Jesus, como homem, ele é morto e crucificado na cruz do Calvário, mas como Deus, ele se ergue da sepultura, se põe de pé, ressuscita, vencendo a morte. Esse é o Deus que nós cremos, este é o Deus que nós pregamos e anunciamos a vocês. Por isso não há razão para ter medo. Para concluir essa mensagem, no finalzinho do texto, a Bíblia declara que o mar e o vento ouviram a voz de Jesus.
Em meio ao desespero dos apóstolos, estava lá Pedro, João, Tomé, tantos outros apóstolos, 12 estavam lá, gritando em desespero. Mas bastou uma palavra de Jesus para que o mar e o vento se acalmassem. No meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, talvez você esteja ouvindo muitas vozes, de pessoas que estão dizendo que você tem que ficar em casa, pessoas que estão dizendo que você não tem que ficar em casa, pessoas dizem que você tem que parar, outras dizem que você tem que trabalhar, e você não sabe em quem ouvir, em quem acreditar. Eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Abrir o seu coração. A ouvir uma única voz, a voz de Deus falando ao seu coração, direcionando a sua vida. Porque enquanto você estiver ouvindo muitas vozes, seu coração não estará em paz. A tempestade dentro de você continuará uma turbulência muito grande. Você quer ter paz, você quer ter tranquilidade, sossego, repousar como Jesus ali na polpa do barco, encostou sua cabeça no travesseiro, exatamente isso que o texto diz, e ali ele dormiu. E nesta noite, não somente nesta noite, mas todas as noites da sua vida, eu quero que você desfrute dessa paz, de poder repousar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, na certeza que é o Senhor que nos dá segurança para viver. E agradecer a cada manhã por um novo dia. E começar a agradecer ao invés de reclamar, ao invés de lamentar, porque é o Senhor que nos guarda, é Ele que nos dá todas as coisas. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Pai bendito, obrigado, Deus, por mais esse momento na Tua presença. Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque no meio de tantas vozes conseguimos distinguir, ó Deus, a Tua voz, em especial, porque o Senhor é o supremo pastor de nossas vidas. E as ovelhas, as Tuas ovelhas, elas ouvem a Tua voz e Te seguem. Vem nos apacentar, ó Deus, mesmo em meio aos vales sombrios da morte. Nós iremos Te seguir e sermos conduzidos por Ti ao topo da montanha. E lá do alto iremos vislumbrar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia, e o quanto Tu foste grande, ó Deus, no meio da tempestade. E então poderemos dizer: este é o Deus a quem servimos, o Deus vivo e verdadeiro a quem adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.